Alô, você que está aguardando a mais uma edição do Exame Nacional do Ensino Médio. O Enem 2020 vem aí. E eu sou a professora Dirce e tenho umas dicas valiosas para vocês acertarem a maior parte das questões de linguagens. E vem a primeira pergunta: o que é essencial saber em linguagens? Vamos pensar um pouquinho. A prova se compõe de língua portuguesa, literatura, artes, educação física e língua estrangeira moderna. Bom, para compreender as questões do Enem, é preciso entender a espinha dorsal, que são as competências, a base, a sustentação de toda a prova. Então, vamos a essas competências. Competência número 1. Ela fala sobre a comunicação em diferentes linguagens. A prova traz questões que carregam cartoons, tirinhas, infográficos, propagandas e anúncios publicitários. É importante que você saiba os gêneros textuais e também as funções da linguagem. Importante saber também que, além do texto escrito, você vai encontrar uma linguagem verbal e uma linguagem sonora, ou seja, uma linguagem multimodal. Segunda competência é a língua estrangeira moderna, que ela serve para ter acesso às informações e também à cultura de outros grupos. A terceira competência, ela fala sobre as práticas físicas. E o que vem a ser isso? Essa competência vai falar sobre a saúde, a qualidade de vida, muito mais importante do que a estética. É importante que você saiba que o padrão de beleza é algo cultural imposto pela mídia e vai mudando de geração em geração, de época em época. A prova do Enem quer que o aluno acerte as questões que falem sobre a saúde individual e a saúde coletiva. Mais uma competência é a competência que fala sobre a arte. A arte que provoca sentimentos e emoções. O Exame Nacional quer que você, candidato, respeite toda a diversidade cultural de vários povos e de várias etnias. Outra competência importante também é aquela que fala sobre o texto, o contexto e suas funções. O que é importante saber? Que todo texto tem um contexto e todo texto tem suas funções. E é por isso que a gente vai falar aqui um pouco sobre as dicas de interpretação e compreensão de texto. Qual é a diferença entre compreensão e interpretação? Bom, os enunciados de compreensão, eles estão dentro do texto. O enunciado te leva para dentro do texto. Exemplos de enunciados de compreensão de texto. Segundo o texto, de acordo com o autor do texto, segundo o narrador do texto, são exemplos, de enunciados que dizem respeito à compreensão. E onde você vai encontrar essas respostas? No próprio texto. As questões de interpretação, elas estão fora do texto. A interpretação, ela vai além do texto. Exemplos de enunciados de interpretação de texto. Ao ler o texto, conclui-se que, após a leitura do texto, infere-se que, é importante saber que o autor sugere, quem conclui é o leitor. Outra competência muito importante é aquela que fala sobre as opiniões e os pontos de vista. Para isso, é importante que você saiba as famosas figuras de linguagem, como metáfora, metonímia, ironia, antítese, paradoxo e por aí vai. É importante que você estude as figuras de linguagem, que são meios pelos quais o enunciador tenta convencer o leitor. Os textos trazem uma forte carga de convencimento.
através de questões que falam sobre, utilizam a sedução, a comoção para convencer o leitor. Bom, outra competência importante é aquela que fala sobre a diversidade linguística. O Exame Nacional do Ensino Médio exige que o candidato respeite as variedades linguísticas causadas por fatores regionais, por fatores sociais, por fatores de faixa etária e até mesmo de escolaridade. Bom, mas é muito importante, não se pode negar que em contextos específicos você vai ter que utilizar a norma culta da língua portuguesa. Outra competência que aparece em várias questões do Enem é a tecnologia da comunicação. São questões que falam sobre a internet, falam sobre as redes sociais, as ferramentas de busca, os blogs, chat, Twitter, Facebook, WhatsApp. Essas questões vão mostrar o impacto social que a internet faz na vida das pessoas. Bom, depois de tudo isso, de entender as competências, você não precisa decorá-las, basta compreendê-las. Desta forma, vai ficar muito mais fácil para você acertar a resposta das questões. São 5 opções que, a princípio, parecem estar corretas, mas se você ler com bastante atenção, você vai perceber que apenas uma atende ao enunciado. E agora, eu vou fazer um resumo de coisas importantes que você deve estudar e, em seguida, fazer a resolução de algumas questões que já caíram no Enem 2019, primeira e segunda edições. Então, venha comigo. Gêneros textuais. Gêneros textuais, eles são espalhados por toda a prova do Enem. Então, você vai ter crônica, conto, tirinhas, cartoons, infográficos, fragmentos de contos, fragmentos de romances, espalhados pela prova de língua portuguesa. Muito importante também é o estudo das funções da linguagem. E quais são essas funções? A função apelativa, a função metalinguística, a função referencial, a função fática, né? A função poética. São funções importantes. Toda linguagem tem uma função, toda linguagem tem um propósito. As figuras de linguagem, um outro estudo que você precisa fazer para se preparar para o Exame Nacional do Ensino Médio, para as provas, né, que compõem linguagens, códigos e suas tecnologias. Então, essas figuras são muitas, mas é importante que você saiba algumas delas, como a metáfora, a ironia, a metonímia, a antítese, o paradoxo e outras. As variações linguísticas, como já foi falado aqui, as variações, elas dependem de fatores regionais, fatores de escolaridade, dependem também de fatores históricos e, muito importante, você não pode demonstrar nesta prova um preconceito linguístico. Você tem que saber que a língua portuguesa não é única e, se ela não é única, depende desses fatores. Mas é importante também ter um domínio da norma culta da língua portuguesa em contextos específicos. Formação da língua portuguesa. A língua portuguesa, ela é um patrimônio nacional, um patrimônio cultural. Então, algumas questões vão falar sobre a própria língua portuguesa, a evolução do português no Brasil. Tecnologia da informação, questões que falam sobre a internet, questões que falam sobre as ferramentas de busca, as redes sociais, enfim, o impacto que tudo isso causa em nossa sociedade. Compreensão e interpretação de texto, fiquem atentos. Se a questão é de compreensão, a resposta vai estar no próprio texto. E se a questão for de interpretação, ela vai além do texto. Então, vamos agora resolver algumas questões que já caíram no Enem.
Observem essa questão. De vez em quando, nas redes sociais, a gente se pega compartilhando notícias falsas, fotos modificadas, boatos de todo tipo. O problema é quando a matéria é falsa. E pior ainda, se é uma matéria falsa que não foi criada por motivos humorísticos ou literários. Sim, considero o jornalismo ficcional uma interessante forma de literatura, mas para prejudicar a imagem de algum partido ou de algum político, não importa de que posição ou tendência, inventa-se uma arbitrariedade ou falcatrua, joga-se nas redes sociais e aguarda-se o resultado. Nesse caso, a multiplicação da notícia falsa, que está sempre sujeita a ser denunciada juridicamente como injúria, calúnia ou difamação, se dá em várias direções. Antes de curtir, comentar ou compartilhar, procuro checar as fontes e ir aos links originais. Bom, o texto fala sobre a tecnologia da comunicação, uma das competências do Enem. E o enunciado diz o seguinte: o texto expõe a preocupação de uma leitora de notícias online de que o compartilhamento de conteúdos falsos pode ter como consequência a... Vamos à resposta? Disseminação de ações criminosas na internet. O próprio texto diz, observem aqui, nesse caso a multiplicação da notícia falsa, que está sempre sujeita a ser denunciada juridicamente como injúria, calúnia ou difamação, se dá em várias direções. Então aqui é uma questão que fala sobre as fake news, né? Então relacionadas àquela competência que falei no início da aula, que fala sobre a tecnologia da comunicação, as tecnologias da comunicação. Próxima questão. Mais uma questão que também vai falar sobre tecnologia da comunicação. 10 anos de hashtag, a ferramenta que mobiliza a internet. A hashtag, ícone das redes sociais, celebrou em 2017 seus primeiros 10 anos de uso no acompanhamento dos grandes eventos mundiais com o efeito de mobilização e expressão de emoção e humor. A palavra-chave, precedida pelo símbolo do jogo da velha, foi popularizada pelo Twitter antes de ser incorporada por outras redes sociais. A invenção foi de Chris Messina, designer americano especialista em redes sociais. Em 23 de agosto de 2007, o usuário intensivo do Twitter propôs em um tweet usar o jogo da velha para reagrupar mensagens sobre um mesmo assunto. Ele lançou então a primeira hashtag, Barcamp, sobre oficinas participativas dedicadas à inovação na web. O compartilhamento das palavras-chave, que já são citadas 125 milhões de vezes por dia no mundo, já serviu de trampolim para mobilizações em massa. Alguns slogans que tiveram grande efeito mobilizador foram o Black Lives Matter, Vidas Negras Importam, após a morte de vários cidadãos americanos negros pela polícia, e Occupy Wall Street, Ocupem Wall Street, referente ao movimento que acampou no coração de Manhattan para denunciar os abusos do capitalismo. Então, mais uma questão envolvendo tecnologias da comunicação, a hashtag. E o enunciado diz o seguinte, observe, ao descrever a história e os exemplos de utilização da hashtag, o texto evidencia que... Então, o que o texto evidencia? Qual a resposta correta? A incorporação desse recurso expressivo pela sociedade o flexibilizou e o potencializou. Então, como que a gente chega a essa conclusão? Vamos voltar aqui ao texto. O texto diz que, a princípio, o Chris Messina usou no Twitter, né? Ele usou o jogo da velha para reagrupar mensagens sobre o mesmo assunto. Mas depois, né, a hashtag passou a servir
para movimentos, né? Teve um efeito mobilizador, observe, causando impacto na sociedade. Então, por isso que a resposta certa aqui é a alternativa B, a incorporação desse recurso expressivo pela sociedade, o flexibilizou e o potencializou. Hoje em dia a hashtag ela é utilizada aqui, né, como movimento mobilizador. Próxima questão. Bom, aqui nós temos um infográfico, né? Um infográfico muito cheio de humor. E diz o seguinte: os tipos cheios de si. O difícil é encontrar quem nunca cruzou com ou se passou por um desses online. Quem são eles? O turista em tempo integral. Posta o ano inteiro fotos das férias, deste e de outros anos. Parece viver viajando. O baladeiro vida louca. Quase dá para escutar o uhul pelas fotos de bebidas e pistas de dança. O bem relacionado de ocasião. Descobriu quem é o famoso que aparece na foto naquela hora, mas não deixa passar. A mãe orgulhosa demais faz questão de contar todas as gracinhas, até as que só têm graça para a mãe. A única bem-amada, só ela tem o parceiro mais especial, porque momentos a dois são mesmo para divulgar. O exibido humilde, ele acha que disfarça ao dar dicas do próprio sucesso, não engana ninguém. O gourmet de aparências, porque ir a um restaurante, se ninguém souber, é clique no prato. O lindo ou a linda demais, para não mostrar. Acha que o dia de cabelo bom desculpa um autorretrato. Selfie, quem nunca, não é? Bom, o enunciado da questão é o seguinte: de acordo com esse infográfico, as redes sociais estimulam diferentes comportamentos dos usuários que revelam. Então, o que o comportamento, o que revelam? Qual é a resposta correta aqui? Exposição exagerada dos indivíduos? É essa a resposta, não é? Todos eles se exibem exageradamente nas redes sociais. Então, aqui está um infográfico que é um meio de comunicação, né, que utiliza a linguagem escrita e a linguagem visual. Observem que é um infográfico cheio de humor e assim compondo mais uma questão que foi do Enem 2019. Próxima questão. Um ponto interessante do Marco Civil da Internet, segundo Marília Maciel, pesquisadora do Centro de Tecnologia e Sociedade da Fundação Getúlio Vargas, CTS-FGV, é o que trata da garantia do princípio da neutralidade de rede. Isso quer dizer que, se eu compro um pacote de 1 mega ou de 5 megas de internet, o uso que eu vou fazer desses meus megas de velocidade depende das minhas escolhas. Não é o operador que vai dizer o que eu posso acessar. Eu comprei tantos megas e posso acessar texto, vídeo ou fazer um curso de ensino à distância, online. O novo texto assegura que o usuário vai poder continuar a contratar pacotes de velocidades diferentes, mas dentro daquela velocidade escolhida, ele poderá acessar qualquer tipo de aplicativo na internet. Bom, o enunciado da questão diz o seguinte, vamos ler com calma. Com o aprimoramento dos recursos tecnológicos, a circulação de informações e seus usos têm reconfigurado os mais diversos setores da sociedade. O texto trata da legislação que regulamenta o uso da internet, criando a seguinte expectativa para o usuário brasileiro. Temos aqui 5 alternativas, que são proibição do corte do acesso pelo uso excessivo, aumento da capacidade da rede, mudança no perfil do internauta, promoção do acesso irrestrito ou garantia de conexão a baixo custo. Então, de acordo com o texto lido, a resposta correta é promoção do acesso irrestrito. Próxima questão.
Bom, aqui nós temos mais uma questão que fala aqui um pouquinho, né, das linguagens. Então, vamos lá? É através da linguagem que uma sociedade se comunica e retrata o conhecimento e entendimento de si própria e do mundo que a cerca. É na linguagem que se refletem a identificação e a diferenciação de cada comunidade e também a inserção do indivíduo em diferentes agrupamentos, estratos sociais, faixas etárias, gêneros, graus de escolaridade. A fala tem, assim, um caráter emblemático que indica se o falante é brasileiro ou português, francês ou italiano, alemão ou holandês, americano ou inglês e, mais ainda, sendo brasileiro, se é nordestino, sulista ou carioca. A linguagem também oferece pistas que permitem dizer se o locutor é homem ou mulher, se é jovem ou idoso, se tem curso primário, universitário ou se é iletrado. E por ser um parâmetro que permite classificar o indivíduo de acordo com sua nacionalidade e naturalidade, sua condição econômica ou social e seu grau de instrução, é frequentemente usado para discriminar e estigmatizar o falante. Então, nesse texto acadêmico, as autoras fazem uso da linguagem formal para, observem, naquela competência que eu falei sobre variedades linguísticas, eu disse o seguinte, que você tem que respeitar as variedades linguísticas, mas você não pode negar o uso específico da língua culta em momentos que pede para que essa língua seja utilizada. O texto, conforme o enunciado diz, ele foi escrito numa linguagem formal. E essa linguagem formal serviu para quê? Nesse texto acadêmico, as autoras fazem uso da linguagem formal para, vamos à resposta? Para atender às características do público leitor. Então, mesmo que fale sobre diversidade, falou de diversidade usando uma linguagem formal. Para quê? Para atender às características do público leitor. Ora, se é um texto acadêmico, é feito para um público leitor acadêmico, tem que ser feito em linguagem culta, em linguagem formal. Próxima questão, aqui, uma tirinha, foi o que eu disse no início, uma bela tirinha do Veríssimo, As Cobras. E as cobras estão dialogando e dizem o seguinte: será que algum dia os cientistas conseguirão explicar o universo? Acho que sim, mas só para os outros cientistas. No que diz respeito ao uso de recursos expressivos em diferentes linguagens, o cartoon produz humor brincando com o quê? Então, qual é o humor da tira? Quando se fala em humor, pode não ser muito engraçado. O humor nos textos, nas tiras, ele significa uma reflexão, uma crítica. Então, qual vai ser a resposta correta? Vamos lá? Vamos a ela? Caracterização da linguagem utilizada em uma esfera de comunicação específica. Então, eles fazem uma crítica da linguagem cientista que será entendida somente pelos outros cientistas. Próxima questão, aqui, né? Um cartaz de uma campanha. Então, no início da aula eu falei que preparem-se para encontrar questões que vão misturar a linguagem verbal, a linguagem escrita, com o apelo visual. Observem aqui esse texto. Não interrompa a linha da vida. Aí tem uma caneta, a caneta é vermelha. Doe sangue. É simples e faz muito bem à saúde. E aqui vem. A imagem da caneta de tinta vermelha associada às frases do cartaz é utilizada na campanha para mostrar ao possível doador que, então você tem que entender a mensagem que está sendo passada pela linguagem verbal e pela linguagem não verbal. Você tem que misturar as duas linguagens e fazer ali uma interpretação. O que significa essa caneta com essa tinta vermelha chegando ao fim? Qual é a resposta?
a reserva do banco de sangue está chegando ao fim. Por isso é uma campanha, né, para a doação de sangue. Então, é uma questão que envolve ali a interpretação tanto da linguagem verbal quanto da linguagem não verbal. Então, anúncios publicitários, campanhas pela saúde sempre caem nas questões do Enem. Próxima questão. Vamos lá? Há casais que jogam com os sonhos como se jogassem tênis. Ficam à espera do momento certo para a cortada. O jogo de tênis é assim. Recebe-se o sonho do outro para destruí-lo, arrebentá-lo como bolha de sabão. O que se busca é ter razão e o que se ganha é o distanciamento. Aqui, quem ganha sempre perde. Já no frescobol é diferente. O sonho do outro é um brinquedo que deve ser preservado, pois sabe-se que, se é sonho, é coisa delicada do coração. Assim cresce o amor. Ninguém ganha para que os dois ganhem. E se deseja, então, que o outro viva sempre, eternamente, para que o jogo nunca tenha fim. Isso é um texto de Rubem Alves. O texto de Rubem Alves faz uma analogia, uma comparação entre dois jogos que utilizam raquetes e as diferentes formas de as pessoas se relacionarem efetivamente, de modo que... Então, nós temos aqui 5 alternativas e que está, assim, a resposta está bem clara no texto, entre a comparação ali do jogo de tênis e do frescobol. Nessa comparação, o que vocês notam aqui? Olha só o que diz a alternativa A. O tênis indica um jogo em que a cooperação predomina. Então, ali já começou errado, né? A cooperação não predomina no tênis, né? O que representa o distanciamento na relação entre as pessoas. Então, a alternativa já começa errada. A segunda diz assim, o tênis indica um jogo em que a competição é predominante, o que representa um sonho comum no relacionamento entre pessoas. A alternativa também é falsa. Observem a letra C. O frescobol indica um jogo em que a cooperação prevalece, o que simboliza o compartilhamento de sonhos entre as pessoas no relacionamento. Interessante. Letra D. O frescobol indica um jogo em que a competição prevalece, o que simboliza um relacionamento em que uma pessoa busca destruir o sonho da outra? Não. E a letra E. O frescobol e o tênis indicam, respectivamente, situações de competição e cooperação, o que ilustra os diferentes sonhos das pessoas no relacionamento. Esse respectivamente aqui, né, falando que indica que o frescobol indica situações de competição e o tênis de cooperação é o contrário, o texto diz o contrário. Então, qual a resposta correta? É a letra C. O frescobol indica um jogo em que a cooperação prevalece, o que simboliza o compartilhamento de sonhos entre as pessoas no relacionamento. Preste atenção, olha o enunciado. O texto de Rubem Alves faz uma analogia, uma comparação entre dois jogos que utilizam raquetes, né, o tênis e o frescobol, e as diferentes formas de as pessoas se relacionarem afetivamente, de modo que... Aqui a resposta é bem clara. Já no frescobol é diferente. Olha aqui, ó, nesse segundo parágrafo. O sonho do outro é um brinquedo que deve ser preservado, pois sabe-se que é sonho. Então a resposta correta é a letra C. Próxima questão. Eu gostaria de comentar brevemente as afinidades existentes entre comunidade, comunicação e comunhão. Essas afinidades começam no próprio radical das palavras em questão. Assim, se nosso alvo são os atos de interação comunicativa, temos que incluir em nosso objeto de estudo a ecologia dos atos de interação comunicativa que se dão no contexto da ecologia da interação comunicativa. No entanto, não basta a proximidade espacial para que a comunicação se dê. É necessário que os potenciais interlocutores entrem em comunhão. Por fim, sem trocadilhos, a comunicação ideal se dá no interior de uma comunidade, entre indivíduos que entrem em comunhão. Bom, o trecho integra um livro sobre os aspectos ecológicos envolvidos na interação comunicativa. Para
Para convencer o leitor das afinidades entre comunidade, comunicação e comunhão, o autor faz o quê? Qual é a resposta correta? Parte de uma informação gramatical. E onde está essa informação gramatical? Aqui, ó, quando ele diz que essas afinidades começam no próprio radical das palavras. Qual o radical das palavras? Comunidade, comunicação e comunhão têm o mesmo radical. Por isso que a resposta é a letra C. Próxima questão. A expansão do português no Brasil, as variações regionais com suas possíveis explicações e as raízes das inovações da linguagem estão emergindo por meio do trabalho de linguistas que estão desenterrando as raízes do português brasileiro. Ao examinar cartas pessoais e administrativas, testamentos, relatos de viagens, processos judiciais, cartas de leitores e anúncios de jornais desde o século XVI, coletados em instituições como a Biblioteca Nacional e o Arquivo Público do Estado de São Paulo. No acervo de documentos que servem para estudos sobre o português paulista está uma carta de 1807, escrita pelo soldado Manuel Coelho, que teria seduzido a filha de um fazendeiro. Quando soube, o pai da moça, enfurecido, forçou o rapaz a se casar com ela. O soldado, porém, bateu o pé. Nem por bem, nem por mar. Não se casaria. Um linguista pesquisador estranhou a citação, já que o fato se passava na vila de São Paulo. Mas depois percebeu. Ele quis dizer nem por bem, nem por mal. O soldado escrevia como falava. Não se sabe se casou com a filha do fazendeiro, mas deixou uma prova valiosa de como se falava no início do século XIX. Então, percebam que o texto vai falar sobre o nosso patrimônio cultural, o nosso patrimônio, a busca da nossa nacionalidade, a nossa língua portuguesa. E o enunciado diz o seguinte: o fato relatado, essa história do soldado aqui, o fato relatado evidencia que fenômenos presentes na fala podem aparecer em textos escritos. Além disso, sugere que, então, naquela carta que o soldado deixou, né, sugere o quê? Resposta? Aqui. As formas variantes do português brasileiro atual já figuravam no português antigo escrito. Então, o soldado escrevia da mesma forma como ele falava. Por isso ele diz a expressão nem por bem, nem por mar. E ele queria dizer o quê? Nem por bem e nem por mal. Próxima questão. Vamos para a literatura, né? Bom, falar um pouco de literatura com vocês é garantir que na prova de literatura do Exame Nacional do Ensino Médio, você vai encontrar a presença de valores sociais e humanos atuais e permanentes no patrimônio literário nacional. Vão encontrar também diálogo com os clássicos da literatura e os estilos de época. Encontrarão também textos contemporâneos, a literatura contemporânea em contos e crônicas, textos de Ivan Ângelo, textos do Veríssimo, texto de Rubem Alves, texto de Rubem Fonseca, enfim, de autores mais contemporâneos. A poesia contemporânea, os gêneros literários lírico, épico e dramático e as relações entre textos literários e outras artes. Agora eu vou resolver algumas questões de literatura. Mas antes há uma pergunta que as pessoas sempre fazem. Professora, qual o estilo literário que vai cair na prova? Então, você tem que perceber o seguinte, que a prova do Enem, ela vai contemplar vários estilos, principalmente o pré-modernismo, o modernismo e a literatura contemporânea. Textos contemporâneos vão aparecendo cada vez mais na prova do Enem. E é preciso interpretá-los. É preciso entender que os autores estão inseridos em um contexto específico. E ainda as questões de intertextualidade. Quando um texto cita um outro texto, quando um texto dialoga com outro texto. Então, o texto literário, ele é produzido num contexto específico, né? Num contexto cultural e amplo. E você precisa entender
que existem relações entre o momento da criação e o momento histórico. Então, vamos a algumas questões de literatura. Primeira questão é do grande escritor Guimarães Rosa. Essa questão, o fragmento desse conto do Guimarães Rosa, ele está escrito da forma como ele deixou nos anos 50. O texto é de mais ou menos 1956 e contém aqui algumas palavras com a grafia daquela época. Então, o candidato não pode estranhar que na prova do Enem apareçam textos com grafias bem anteriores ao novo acordo ortográfico. Vocês vão ver ali palavras acentuadas que não se acentuam mais. O Mato do Mutum é um enorme mundo preto que nasce dos buracões e sobe a serra. O guará-lobo trota a vago no campo. As pessoas mais velhas são inimigas dos meninos. Soltam e estumam cachorros para ir matar os bichinhos assustados. O tatu, que se agarra no chão, dando guinchos suplicantes, os macacos que fazem artes. O coelho, que mesmo até quando dorme todo o tempo, sonha que está sendo perseguido. O tatu levanta as mãozinhas cruzadas, ele não sabe. E os cachorros estão rasgando o sangue dele e ele pega a sororocar. O tamanduá passeia no cerrado, na beira do capoeirão. Ele conhece as árvores, abraça as árvores. Nem pode rezar, triste é o gemido deles, campeando socorro. Todo choro suplicando por socorro é feito para Nossa Senhora, como quem diz a salve rainha. Tem uma Nossa Senhora velhinha. Os homens, pé ante pé, indo a peitavento, cercaram o casal de tamanduás. Encantoados contra o barranco, o casal de tamanduás estava dormindo. Os homens empurraram com a vara de ferrão. Com pancada bruta, o tamanduá se acordava. Deu um som surdo no corpo do bicho. Quando bateram, o tamanduá caiu para lá como um colchão velho. Então, é uma linguagem diferente, né? É o autor dos neologismos, né? O rei dos neologismos, ele que mostra aqui um sertão diferente. Então, qual é o enunciado dessa questão, para este fragmento de texto de Guimarães Rosa? Na obra de Guimarães Rosa, destaca-se o aspecto afetivo no contorno da paisagem dos sertões mineiros. Nesse fragmento, o narrador empresta à cena uma expressividade apoiada na alternativa A, plasticidade de cores e sons dos elementos nativos. Alternativa B, dinâmica do ataque e da fuga na luta pela sobrevivência. Alternativa C, religiosidade na contemplação do sertanejo e de seus costumes. Alternativa D, correspondência entre práticas e tradições e a hostilidade do campo. Alternativa E, humanização da presa em contraste com o desdém e a ferocidade do homem. E a resposta certa é a letra E, né? Então mostra toda a humanização da presa, né? E a ferocidade, a crueldade do homem nesse trecho do grande Guimarães Rosa. Próxima questão de literatura é de Lima Barreto. Que eu disse para vocês, textos de Lima Barreto. Lima Barreto é um autor do pré-modernismo brasileiro, um momento de transição. Não foi um estilo literário, foi sim um momento de transição entre o passado academicista e a modernidade. Então, com esse texto aqui, o que será que o Lima Barreto está nos levando a refletir? O que será que ele está criticando? Vamos ler o texto? A nossa emotividade literária só se interessa pelos populares do sertão, unicamente porque são pitorescos e talvez não se possa verificar a verdade de suas criações. No mais, é uma continuação do exame de português, uma retórica mais difícil a se desenvolver por este tema sempre o mesmo. Dona Dulce, moça de Botafogo, em Petrópolis, que se casa com o doutor Frederico. O comendador, seu pai, não quer porque o tal doutor Frederico, apesar de doutor, não tem emprego. Dulce vai à superiora do colégio de irmãs. Esta escreve a mulher do ministro, antiga aluna do colégio, que arranja um emprego para o rapaz. Está acabada a história. É preciso não esquecer que Frederico é moço pobre
Isto é, o pai tem dinheiro, fazenda ou engenho, mas não pode dar uma mesada grande. Está aí o grande drama de amor em nossas letras e o tema de seu ciclo literário. Bom, o que ele está criticando? O que tipo de crítica ele está fazendo? Bom, situado num momento de transição, Lima Barreto produziu uma literatura renovadora em diversos aspectos. No fragmento, esse viés fundamenta o que será que ele está criticando do passado aqui? A forma de escrever romance, né? O pré-modernismo faz uma crítica forte ao academicismo, às formas passadistas. E aqui, nesse texto, ele está aqui fazendo uma crítica ao romantismo. Então, vamos entender aqui todos esses itens aqui. Releitura da importância do regionalismo? Não. Ironia ao folhetim da tradição romântica? Será? Desconstrução da formalidade parnasiana? Quebra da padronização do gênero narrativo? Rejeição à classificação dos estilos de época? Bom, ele faz aqui, de forma irônica, uma crítica. Uma crítica que? Qual é a resposta? Ironia ao folhetim da tradição romântica. Então, quando ele condena, né, essa tradição que fazia histórias repetitivas, né, de casamentos que eram famílias contra, né, o namoro dos filhos, contra os romances, né, aí sempre dava um jeito, arranjavam alguém, né, para proteger o casal. Então, é uma fórmula do romance antigo que ele está criticando aqui nessa questão do Enem. Próxima questão, biografia de Pasárgada. Quem não conhece o famoso poema de Manuel Bandeira, Vou-me embora para Pasárgada? Então, vamos para Pasárgada nessa questão. Quando eu tinha meus 15 anos e traduzia na classe de grego de Dom Pedro II a Ciropédia, fiquei encantado com o nome dessa cidadezinha fundada por Ciro, o Antigo, nas montanhas do sul da Pérsia, para lá passar os verões. A minha imaginação de adolescente começou a trabalhar e vi Pasárgada, e vivi durante alguns anos em Pasárgada. Mais de 20 anos depois, num momento de profundo desânimo, saltou-me do subconsciente este grito de evasão: vou-me embora para Pasárgada. Imediatamente senti que era a célula de um poema. Peguei do lápis e do papel, mas o poema não veio. Não pensei mais nisso. Uns 5 anos mais tarde, o mesmo grito de evasão nas mesmas circunstâncias. Desta vez, o poema saiu quase ao correr da pena. Se há belezas em Vou-me embora para Pasárgada, elas não passam de acidentes. Não construí o poema, ele construiu-se em mim. Nos recessos do subconsciente, utilizando as reminiscências da infância, as histórias que Rosa, minha ama seca mulata, me contava, o sonho jamais realizado de uma bicicleta, e etc. Grande Manuel Bandeira, em Vou-me embora para Pasárgada. Então, o texto explica a criação do famoso poema Vou-me embora para Pasárgada, lá onde eu sou amigo do rei. Bom, o texto é um depoimento do próprio Manuel Bandeira a respeito da criação de um de seus poemas mais conhecidos. De acordo com esse depoimento, o fazer poético em Vou-me embora para Pasárgada, vamos ver as alternativas, acontece de maneira progressiva, natural e pouco intencional. Decorre de uma inspiração fulminante no momento de extrema emoção. Ratifica as informações do senso comum de que Pasárgada é a representação de um lugar utópico. Resulta das mais fortes lembranças da juventude do poeta e de seu envolvimento com a literatura grega. Remete a um tempo de vida de Manuel Bandeira marcado por desigualdades sociais e econômicas. Então, observe o enunciado. O texto é um depoimento de Manuel Bandeira a respeito da criação de um de seus poemas mais conhecidos. E, de acordo com esse depoimento que ele dá no texto, o fazer poético em Vou-me embora para Pasárgada, qual é a resposta correta? Acontece de maneira progressiva, natural e pouco intencional, como ele afirma aqui, ó. Dessa vez o poema saiu quase ao correr da pena. Se há belezas em Vou-me embora para Pasárgada, elas não passam de acidentes. Ele diz, não construí o poema,
ele construiu-se em mim, nos receosos do subconsciente. Então, ele fala que ele surgiu das reminiscências. Então, surgiu como? De maneira progressiva, porque ele tenta e para, né? Natural e pouco intencional. Próxima questão é um poema de Cecília Meirelles, né? O poema de Cecília Meirelles, ele é feito em quadras, né? E a Cecília fala aqui de um desencontro. É uma questão que está fundamentada aqui no lirismo, uma questão que mostra um desencanto amoroso, a separação. E a pergunta diz o seguinte, desse lindo poema de Cecília Meirelles, que se chama Canção. No desequilíbrio dos mares, as prosas giram sozinhas. Numas das naves se afundaram, é que certamente tu vinhas. Eu te esperei todos os séculos, sem desespero e sem desgosto, e morri de infinitas mortes, guardando sempre o mesmo rosto. Quando as ondas te carregam, meus olhos entre águas e areias cegaram como os das estátuas e tudo quanto existe alheias. Minhas mãos pararam sobre o ar, endureceram junto ao vento e perderam a cor que tinham e a lembrança do movimento. E o sorriso que eu te levava desprendeu-se e caiu de mim. E só talvez ele ainda viva dentro dessas águas sem fim. O enunciado é o seguinte, na composição do poema, o tom elegíaco e solene manifesta uma concepção de lirismo fundamentada na... Qual a resposta correta? Expressão do desencanto diante da impossibilidade de realização amorosa. Bom, você que está em casa, ansioso pela prova do Enem 2021, que vai acontecer em 2021, prepare-se, mesmo que a prova ela é extensa, mas os enunciados estão ficando um pouco mais curtos, como vocês notaram. Preparem-se, leiam a prova com bastante atenção e fiquem atentos a palavras que podem causar impactos nos textos, como alguns advérbios, né? Algumas conjunções que vão te levar para a resposta certa. E mais do que nunca, estudem as 9 competências. Você não precisa decorá-las, você precisa entendê-las. As competências, elas são a espinha dorsal da prova de linguagens, códigos e suas tecnologias. Desejo a vocês uma boa sorte e muito sucesso na prova que vocês farão em 2021. Muito obrigada!